No ar, Missão Quadrangular. Este programa é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Comece tudo, pare de sofrer. Gente amiga, boa tarde e paz seja convosco. Eu estou iniciando mais um programa. Eu sou o comunicador da fé. Eu estou aqui neste momento unindo os corações de boa vontade, o coração católico, espiritualista, protestante, livre pensador, israelita, evangélico. Nós estamos nos unindo todos numa corrente poderosa de fé e vitória. Estão comigo, estão ao meu lado, determinados da vitória e na conquista, os semeadores neste ano de 2013, eles continuam semeando a palavra e colhendo milagres. Estão formando comigo também esta corrente de manifestação das maravilhas de Deus, os que participam do projeto do Salmo Revelação. Eles colocam os seus projetos de vida, os seus ideais de vitória na urna dos milagres, recebem do coração de Deus para o coração de cada um deles um salmo revelação. Com estes salmos, eles estão salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor e alcançando concretização de sonhos, ressurreição de sonhos e restituição profética. Eu quero meditar no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, onde nós lemos: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Aprendemos aqui uma grande lição a respeito da oração. Quando observamos um impedimento direto de Satanás. Daniel havia orado e jejuado durante 21 dias. E ele passou por uma dura prova de fé. À medida que nós vamos lendo a narrativa, vemos que isto aconteceu não porque Daniel não fosse um homem bom ou porque o seu pedido não fosse justo, mas por causa de um ataque de Satanás. No momento em que Daniel começou a orar, Deus, o Senhor, enviou um mensageiro para dizer-lhe que a sua oração fora respondida. Mas um anjo maligno se opôs ao anjo de Deus e lutou contra ele, impedindo-o. Houve então um conflito nos ares, e Daniel pareceu atravessar na terra uma agonia semelhante à que estava ocorrendo no céu. A mesma batalha que estava ocorrendo no céu estava ocorrendo na terra com Daniel.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Satanás atrasou a resposta por 3 semanas. Daniel quase sucumbiu. E Satanás ter-se-ia alegrado em matá-lo. Mas Deus não nos deixa vir nada além do que possamos suportar. Mas Deus não permite que a luta que nós enfrentemos ela seja maior do que as nossas forças para suportar. 1 Coríntios 10, 13. Muitas orações dos cristãos são impedidas por Satanás, mas não precisamos temer quando isso acontecer, pois depois de algum tempo, as bênçãos decorrentes destas orações, elas virão como uma inundação de vitória. E não só impedirão a resposta, como trarão alguma bênção nova em acompanhamento. O inferno ataca aos santos de Deus o quanto pode. Os melhores cristãos têm sido provados com as mais altas pressões e temperaturas, mas o Senhor não os desamparará. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Não desista, seja perseverante em oração. Deus sempre vai recompensar aqueles que confiam e perseveram na sua presença. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Eu morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Mas, meus amigos, eu quero neste momento que você preste muita atenção, você que participa conosco dos nossos
momentos de manifestação das maravilhas de Deus. Você que participa de fortes correntes de orações para a saúde, para a libertação espiritual, para a solução de problemas, eu quero que você preste muita atenção para a nossa programação para a semana de carnaval. Muitas pessoas, neste período em que as pessoas vão estar envolvidas no carnaval, a igreja vai estar em retiro espiritual. Os jovens da igreja quadrangular, todos vão estar em retiro espiritual. Muitas pessoas vão viajar, mas muitos também ficam em Porto Alegre, são pessoas de fé. Eles não participam deste tipo de festa que é o carnaval. A única festa que nós participamos é das festas de louvor, de adoração a Deus e nas festas aonde o Espírito Santo está presente, abençoando e realizando aquela obra maravilhosa de confortar os nossos corações, alegrar os nossos corações e nos manter firmes nesta fé que nos leva à vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E graças ao Espírito Santo, nós estamos realizando momentos onde as maravilhas de Deus estão se manifestando através da unção poderosa do Espírito Santo. Então, é uma semana que nós temos uma programação especial. Vamos lembrar domingo, dia 10 de fevereiro. Nós vamos realizar somente os cultos pela manhã. Domingo, dia 10 de fevereiro, na Avenida João Pessoa, número 539, às 9 horas da manhã, a manhã da bênção. E domingo, dia 10 de fevereiro, na Protásio Alves, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a manhã da bênção, a manhã do altar dos milagres. Não haverá culto à noite neste domingo, dia 10, na Avenida João Pessoa, número 539. Não vamos realizar o culto das 19 horas e 30 minutos, das 7h30 da noite. Então, os cultos domingo, dia 10, somente pela manhã, 9 horas da manhã, na João Pessoa 539, Protásio 4.496. Segunda-feira, dia 11, nós realizamos a tarde da bênção lá na Protásio Alves, mas nesta segunda-feira não vai ser realizada. Portanto, não temos atividade segunda-feira, dia 11, nem na Avenida Protásio Alves, número 4.496, nem na Avenida João Pessoa, número 539. Aí nós vamos realizar somente o programa de rádio. Terça-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos realizar somente a tarde da bênção de vitória sobre causas impossíveis, terça-feira, dia 12, às 3 horas da tarde, na Avenida João Pessoa, número 539. Mas à noite, terça-feira, dia 12, nós não vamos realizar à noite, às 7h30 da noite, na Avenida João Pessoa, nem às 7h30 da noite, na Avenida Protásio Alves, número 4.496. Preste muita atenção, terça-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos realizar somente à tarde, na Avenida João Pessoa, número 539, às 3 horas da tarde, a grande tarde da bênção de vitória sobre causas impossíveis. Dia 13, sexta-feira da próxima semana, desta semana de carnaval, dia 13, quarta-feira, não haverá atividades, nem na Avenida João Pessoa, número 539, nem na Avenida Protásio Alves, número 4.496. Não haverá atendimento espiritual, atendimento individual. Preste muita atenção. Retornamos às atividades somente dia 14, quinta-feira da semana que vem. Aí então, nesta semana especial, retornamos às atividades dia 14, 3 horas da tarde, Avenida João Pessoa, número 539, participando
do cálice da bênção, do cálice de fogo. E aí, dia 15, sexta-feira, 7h30 da noite, Avenida Protásio Alves, número 4.496, o cálice da bênção, e daí continuamos com a nossa programação normal. Vou lembrar também, domingo, dia 10, vamos lembrar os cultos somente pela manhã. 9 horas da manhã, Avenida João Pessoa, e 9 horas da manhã, Avenida Protásio Alves. E a partir de segunda-feira, não vamos realizar a tarde da bênção de segunda-feira, às 15 horas, não vai ser realizada. Mas, meus amigos, hoje é sexta-feira, nós tivemos, como eu falei, jejum e oração pela manhã nas nossas duas frentes de fé, e o jejum e a oração foram uma preparação para a grande noite de vitória. Hoje você tem uma grande oportunidade, a oportunidade de mudar tudo na sua vida. Você deve fazer como muitas pessoas fizeram. Eles tinham causas insolúveis, eles tinham problemas insolúveis, e estes problemas foram solucionados porque esta pessoa se sentou ao redor da mesa dos vencedores. Ela segurou nas suas mãos o cálice da bênção, um cálice de fogo, bebeu o cálice do nome redentor de Deus, subiu no altar dos milagres e foi ungida com a essência do óleo perfumado. Pessoas que estão realizando uma verdadeira terapia espiritual, um tratamento de fé com os 7 cálices da bênção, com os 7 cálices de fogo, e sendo ungidos com as 7 essências do óleo perfumado. Isabel Cristina Borges Ferreira da Silva, ela me diz: Pastor Kleber, participei do cálice da bênção e fui curada. No ano de 2009, eu comecei a tomar hormônio para a tireoide. E, no entanto, participei dos 7 cálices da bênção, com os 7 cálices de fogo, porque eu não aceitei ficar dependente de um medicamento. O médico me disse que o medicamento seria de uso contínuo, visto que a tireoide não tem cura. E ela disse: foi quando me dirigi à Avenida Protásio Alves e iniciei a campanha com os 7 cálices da bênção, com os 7 cálices de fogo. Realizei o tratamento espiritual e, pelo poder da fé, não precisei mais de remédios, e firmei um propósito com Deus e determinei, no nome de Jesus, a cura. Fiz esta terapia espiritual com os 7 cálices da bênção, com os 7 cálices de fogo. Eu subi no altar e fui ungida com as 7 essências do nome redentor de Deus, e no resultado dos exames, depois de realizar o tratamento da fé, realizei exames e não apareceu mais nada. Eu fui totalmente curada. Isabel Cristina Borges Ferreira Silva participou dos 7 cálices da bênção, dos 7 cálices de fogo, e foi milagrosamente curada pelo poder maravilhoso do sangue de Jesus. Você tem um problema físico, você tem um problema emocional, você tem algo na sua vida que só um milagre para receber a solução. Eu quero dizer para ti, Deus preparou para ti um lugar na mesa dos vencedores. Deus está te dizendo para ti: filho, filha, sai de onde
sai de onde tu estás, te dirige à minha casa. Eu preparei para ti já um lugar ao redor da minha mesa. A minha mesa é mesa de vencedores. E hoje tu vais celebrar a tua vitória, ou a vitória de um familiar, de uma pessoa querida, participando do cálice da bênção, um cálice que contém o precioso sangue de Cristo. O cálice da bênção, o cálice de fogo. E hoje tu vais subir no meu altar, o altar das divinas operações espirituais, e tu vais ser ungida com a essência do óleo perfumado do nome redentor de Deus. Diga a você mesmo: para mim chega. Chega de humilhação, vergonha, dor e fracasso. Eu quero participar dos cálices da bênção e quero celebrar a minha vitória ou a vitória da minha família. Anotem o endereço. Hoje, sexta-feira, 19h30, local, Avenida Protásio Alves, número 4.496, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Avenida Protásio Alves, número 4.496, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Os ônibus que passam ali na Protásio, eles saem da Praça Parobé, Mercado Público. Você que vem do sentido centro, bairro, logo após a conhecida rótula Carlos Gomes, você tem como referência a primeira estação do corredor central de ônibus, que é a estação Três Figueiras. Você desce, olha à esquerda, uma linda placa, Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo dos Anjos. E hoje nós vamos estar ali, nos sentando ao redor da mesa dos vencedores, segurando nas nossas mãos o cálice da bênção e celebrando a nossa vitória e a vitória de familiares, de pessoas queridas. Hoje, 19h30, tem tempo ainda. Você pode se preparar e se dirigir à Avenida Protásio Alves, número 4.496, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. E hoje é dia de celebração de vitória. Nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, nós estamos homenageando Merlin Barbosa Cabral. E hoje também está aniversariando Leonardo Barcelos Carneiro. Merlin e Leonardo, estendam as mãos de vocês. Cristo está colocando presente maior que a saúde, a prosperidade, a proteção divina. Um feliz aniversário. É importante lembrar, nós estamos formando a corrente do bem. Nós temos em mãos um formulário, nós temos a lista de todos aqueles que ainda estão internados nos hospitais do Rio Grande do Sul, aqueles que foram vitimados pela tragédia em Santa Maria. Nós estamos orando e eu já tenho uma notícia maravilhosa. A corrente do bem que nós estamos formando já realizou a sua obra. 40% dos internados já tiveram alta. Esta é a manchete de um jornal aqui de Porto Alegre. Então estamos formando a corrente do bem, a corrente da solidariedade espiritual. A família quadrangular está clamando, orando e buscando a face de Deus e pedindo a sua misericórdia em favor destas vidas. Pai, abençoai, nós continuamos pedindo que a tua mão potente, a tua mão poderosa esteja estendida em direção a todos aqueles que estão internados nos hospitais em tratamento. Pedimos, Senhor, que se manifestem na vida de todos eles as tuas maravilhas e que o Senhor, pelo poder da sua palavra, os levante, possa os erguer
e que eles possam também receber alta, voltar para os seus familiares, que a tua misericórdia seja sobre a vida deles, conforta, anima e consola o coração dos familiares. Abençoai também todos aqueles que estão participando deste programa, aquele que está enfermo, aquele que está precisando que se processe no seu corpo as divinas operações do Espírito Santo. Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos e afasta a nuvem negra de desgraça, de desamor e de problemas financeiros. E a água que foi colocada diante do rádio, ela está sendo fluidificada, consagrada, abençoada, e aquele que beber, confere e bebe a bênção do Pai, a bênção do Filho e os milagres extraordinários e maravilhosos do Espírito Santo. As fotografias, a peça de roupa, a chave do lar, o documento, a carteira de trabalho, está sendo tocado pelas mãos de Cristo e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pastor Kleber. Boa tarde, ouvintes do programa Missão Quadrangular. Você que quer receber um salmo revelação e você que quer receber uma oração por telefone, ligue 32 26 97 14 e 33 87 42 82. Nós voltamos amanhã, 18 horas. Programa Missão Quadrangular. Boa tarde! Este programa foi apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.